Irmãos, saudamos a todos com alegria, por mais um domingo estarmos reunidos na casa do Senhor para cultuar o nosso Deus. Antes de iniciarmos o nosso culto, alguns breves avisos. No próximo domingo nós estaremos realizando um culto de adoração a Deus, agradecendo pelo aniversário da orquestra. Nós comemoraremos mais um aniversário da nossa orquestra. Nós recebemos um convite de casamento também, que diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam, todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Jeremias 32, 39. Alcides de Andrade Júnior, Rosemary Trauba Andrade, Fernando dos Santos, Viviane Pasquini dos Santos, convidam para a cerimônia religiosa do casamento de seus filhos, Bianca e Henrique, a realizar-se no dia 15 de setembro de 2018, às 17h30, na primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, Rua 5, 1445, centro de Rio Claro. Então esse é o convite do Henrique e da Bianca, convidando a igreja a participar da cerimônia do casamento deles. Vamos iniciar o nosso culto com o prelúdio. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Louvemos ao nosso Deus com o hino 19, Rei Sublime. Sublime,
igreja pode assentar-se. Convido para a oração inicial o presbítero Leonardo, que está nos visitando nessa noite, está sentado ao fundo. Nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença nessa noite, nesse domingo, abençoado pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus único e verdadeiro, um Deus que ama os Teus filhos, cuida de nós, está aqui, ó Pai, nesta hora, para nós louvarmos e bendizermos o Teu santo e excelso nome. Ó Deus, abençoe todos os atos desse culto, nesta hora, que tudo que acontecer nesta noite seja para a honra e glória ao Teu santo nome. Fica, ó Deus, conosco e abençoa, ó Pai, a Tua igreja nesse momento representada. Que o Senhor Deus abençoe nossas vidas e perdoe os nossos pecados. Nós oramos e Te louvamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Louvemos a Deus com o coral.
Nós passaremos um momento de confissão de pecados e a palavra de Deus no livro de Isaías diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus irmãos, o pecado ele causa separação entre nós e nosso Deus. E o pecado, quando não confessado, quando nós não nos arrependemos do nosso pecado, ele é suficiente para nos condenar ao inferno. Por isso nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos nos afastar do pecado. Mas sozinho nós não seríamos capazes. Por isso que Cristo amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Então nós temos esse instrumento que Deus, através do seu Filho, nos livra de qualquer pecado. Independente do que você cometeu no passado, Jesus Cristo, Ele nos purificou de todo pecado e nos tornou justos diante de Deus. Então é o momento de confessarmos a Deus as nossas faltas e logo em seguida nós oraremos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos confessar a Deus as nossas faltas silenciosamente. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tendo confessado as nossas faltas, vamos continuar louvando a Deus com cânticos espirituais. Convido a igreja a colocar-se em pé. Vamos dar sequência ao louvor e adoração com 2 cânticos. O primeiro deles, Desde os Confins da Terra. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu
serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Próximo cântico, doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, sou o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, sou o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Assentai-vos, irmãos. Teremos no momento agora uma oração de gratidão e súplica, lembrando que a Igreja Presbiteriana do Brasil completa 159 anos no nosso território e fruto de trabalho missionário, fruto da pregação do Evangelho, verdadeiramente. E no dia 12 de agosto, que Ashbel Green Simon chegou ao Brasil, aos 26 anos, de 1859, e a partir de um missionário nós temos a Igreja Presbiteriana, que Deus usou esse homem para que chegasse uma igreja séria, uma igreja que tem prezado pela palavra de Deus. Motivo de gratidão ao nosso Deus soberano Pai, que fez com que essa igreja chegasse, que essa palavra verdadeira chegasse ao nosso país. Nós agradecemos a Deus, então, pela IPB, agradecemos a Deus pela vida dos pais e suplicamos a Deus, pedimos a oração dos irmãos pela vida da nossa irmã Orlinda, que passará por um procedimento cirúrgico na manhã de segunda-feira. Nós estejamos orando por ela. Os aniversariantes constam do boletim, nós já oramos por eles na escola dominical. Vamos curvar as nossas frontes, elevar os nossos pensamentos a Deus em gratidão. Santo Deus e eterno Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos capacitado e tem também, ó Pai, confortado os nossos corações, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem enviado missionários nos lugares que não conhecem, ó Pai, o Evangelho, que não conhecem a verdadeira palavra de Deus, ó Pai. E obrigado porque um dia o Senhor designou missionários para essa terra e hoje nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa denominação, ó Deus. Que ela continue fiel às Escrituras Sagradas, ó Pai. Que nós possamos manter os princípios que foram feitos na reforma, ó Pai, do sola Escritura, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser fiel, ó Pai, à Tua palavra, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por todos os pais aqui presentes, Senhor. Obrigado por todos aqueles, ó Pai, que hoje estão com seus corações doridos porque não têm mais seus pais, Senhor. Mas que eles possam lembrar que o Senhor é o Pai que consola, ó Pai. O Filho é o Pai que educa, disciplina o seu Filho. E no Senhor nós
encontramos o verdadeiro exemplo de pai. Senhor, nós suplicamos a Ti pelos enfermos da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Orlinda, que fará esse procedimento amanhã. Esteja abençoando aqueles que passaram por cirurgia, Senhor, e já se encontram melhores, estabelecidos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou aquele casal que nós estivemos orando, ó Pai, o seu Jairo e esposa, no domingo passado, Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, a vida da Tua igreja, dos Teus filhos que estão espalhados por toda a terra, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, no restante desse culto. Nos dê uma mente, um coração disposto a Te adorar, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.
Meus irmãos, na última reunião do Conselho, alguns irmãos foram aprovados para serem recebidos como membros. E já recebemos 3 no domingo próximo passado. E hoje, com muita alegria, nós receberemos mais uma irmã, a comunhão da igreja cristã. Então nós vamos passar a esse ato. Convido para vir à frente nossa irmã Erlete, para que esteja aqui ao lado. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E ainda lemos na palavra de Deus: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo quis que nós fôssemos unidos uns com os outros e todos com Ele. Nós damos graças a Deus pela vida da nossa irmã Erlete. Primeiro conhecemos o Lucas e a Nábile, depois veio o Samuel, e agora a Erlete, que é mãe do nosso irmão Lucas. E nós louvamos a Deus, é um dia de muita alegria quando nós recebemos alguém à comunhão da igreja. O batismo não salva ninguém. O batismo, ele é um símbolo do batismo com o Espírito Santo. O batismo é porque a pessoa já é crente e não para se tornar crente. Então, nossa irmã, ela já vai nessa noite professar publicamente a sua fé e receber o batismo. Então, nós faremos as perguntas a ela. Ela tem frequentado assiduamente, assim como os outros que foram recebidos, a classe de estudos doutrinários. Se alguém tem também desejo de se unir à igreja, é uma grande oportunidade de participar dessa classe, ou rever alguns pontos doutrinários. Peço à igreja que, por gentileza, se coloque em pé. Nós faremos as leituras. Irmã Erlete, você crê em um só Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Sim. Crê que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Confessa que fosse concebida em pecado, que por natureza incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinada antes a amar e a fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim. Crê firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo que lhe o pede? Sim. Então, agora, sinceramente arrependido do mal que tem feito diante de Deus e resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça, por Ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade auxiliada por sua graça? Sim.
E promete mais, que como membro desta igreja, você sujeitará sempre a sua disciplina e as autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? A profissão de fé que nossa irmã acaba de fazer, meus irmãos, e essas promessas, elas sendo sinceras, importam em uma aliança entre nossa irmã Erlete e Deus, na qual ele promete ser o seu único Deus e ela pertencer a ele. No batismo, ela está dando uma declaração pública. Nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo foi aspergido e o Espírito Santo também pousou em língua de fogo sobre as cabeças, o óleo era derramado. E também a água que agora vai ser aspergida, diz, aspergirei água pura sobre vós. É uma tipificação, ela em si. A água não pode lavar os nossos pecados. O que lava os nossos pecados é o sangue de Cristo. Nossa irmã estará dando um testemunho, então, de que está realmente sendo batizada, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos a proceder esse ato, mas antes vamos orar. Ó Deus, graças te damos, porque através do teu Espírito, pela palavra e pela instrumentalidade do Espírito, muitas pessoas têm sido chamadas individualmente, mas inseridas, Senhor, no teu corpo, que é a igreja. Abençoa, Senhor, nossa irmã Elete, para que as promessas que ela faz, ela possa cumpri-las, auxiliada pela tua graça. Que ela jamais se esmoreça, mas que ela possa progredir, Senhor, a cada dia, na fé, no conhecimento, numa vida de santificação. Que esse ato, Senhor, seja um ato memorável, não só quando nossa irmã está sendo recebida, mas quando todos nós um dia também tomamos esse passo tão acertado, tão importante, de entregar a nossa vida a Cristo e de declarar isso publicamente através da profissão de fé e do batismo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmã Erlete, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Que Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com o hino 101.
Meus irmãos, nesse dia em que se comemora no nosso país o Dia dos Pais, muitas festividades nos lares, nós também estamos na casa do nosso Pai, na casa do Senhor. Diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos, nessa noite, falar sobre a história de um pai, uma história muito conhecida, talvez a mais conhecida de todas, a mais memorável de todas as histórias contadas por Jesus Cristo, parábola. E nós vamos então ler na palavra de Deus do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava-se ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Santo Deus, pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito venha, ó Pai. Venha inundar os nossos corações, ó Pai, usar os lábios do Teu servo, ó Deus, para que possamos compreender, ó Pai, e aplicar essa palavra em nossas vidas, Senhor. Que nós saiamos daqui, ó Pai, edificados, mas que ao sairmos daqui possamos aplicar o que aprendemos aqui, Senhor. Abençoa este culto, esse sermão, ó Pai. Em Cristo Jesus que oramos. Amém, ó Pai. Meus irmãos, Jesus estava recebendo publicanos e pecadores que vinham ouvi-lo com muita satisfação, com muito prazer, mas ali estavam os fariseus e os escribas, censurando a Jesus, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Não só recebe pecadores, mas ainda come com eles. Então, Jesus contou aqui 3 parábolas. Ele falou da ovelha perdida, falou da dracma perdida e do filho
que havia se perdido. Naturalmente, a parte da história que nós não lemos, que é do irmão mais velho, a história tenha sido contada exatamente por causa desse irmão mais velho que era insensível, que não se alegrou com a volta do irmão pródigo, mas agora arrependido. Ele chegou à sua casa e viu alguma coisa extraordinária, danças, música, uma coisa maravilhosa, e ele ficou indignado, porque aquele seu irmão havia gastado todos os bens, da antecipação da sua herança, e agora estava voltando para casa numa situação de penúria, de miséria. Na verdade, nós encontramos aqui muitos ensinamentos que dariam para nós falarmos durante muito tempo e meditarmos. Nós vemos aqui a dificuldade de um pai. Primeiro, quando o filho toma uma resolução, ele não vai pedir um conselho ao seu pai, mas ele já vai com uma imposição, um pedido que na verdade é uma imposição, dizendo: eu quero a parte da herança que me cabe. E nós vemos que o pai não pôde nem sequer dialogar com ele, porque ele já veio com aquela resolução. E é muito difícil para um pai quando ele sabe que não resta mais argumentação, mas que o filho já tomou uma decisão. Vemos também, na parte da história que não lemos, a dificuldade do pai em convencer o filho mais velho a participar daquele momento de alegria, justificando o fato de que aquele seu filho, ele era como se estivesse morto, mas reviveu, que era um perdido e foi achado. Então, nós podemos identificar aqui, quem sabe, com esse irmão rancoroso, cheio de rancor, que é próprio dos fariseus, que às vezes uma santidade externa, vamos dizer assim, não tem um coração misericordioso, um coração acolhedor para com aquele que verdadeiramente se arrepende. Ou também podemos identificar com esse moço que quis viver no pecado, que quis contrariar a vontade do seu pai, mas podemos também nos identificar com um coração perdoador, que é próprio de um pai que nunca se esqueceu do filho. Nunca se esqueceu do filho. Essa história é uma história simples, uma história maravilhosa. Quando nós começamos a ler e a entender e aplicar esse fato a Deus, o Pai, a maneira como Ele trata aqueles que se arrependem depois de uma vida de pecado. E ele continuou: certo homem tinha 2 filhos. Mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Era algo incomum o pai já fazer antecipação, né, dando os bens entre os filhos. Mas esse pai resolveu atender esse pedido, porque notou, quem sabe, que o filho já estava realmente disposto a tomar essa atitude. E o filho não esperou, depois que houve uma resposta positiva da parte do pai, quando ele se viu realmente em posse de garantias, ele não demorou muito tempo para partir para uma terra longínqua, para um país distante. Uma tradução diz para um país remoto. Porque ele não quis ficar protelando, ele já tinha aquilo que já alimentava no seu coração, o desejo de viver a vida à sua própria maneira. Ele disse: eu daqui para frente eu vou viver da forma que eu quero, no lugar que eu quero, e não quero prestar contas a ninguém.
porque de uma certa forma a presença do seu pai, aquele lar, era alguma coisa que poderia inibi-lo. Meus irmãos, sobre essa questão de prestar contas, é uma ilusão que a pessoa vai viver da forma que queira. A Bíblia diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da sua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E também nós encontramos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo, Não adianta a pessoa dizer: olha, eu tenho uma cabeça boa, eu quero viver uma vida diferente. E se ela vai dizer isso para um pai piedoso, naturalmente o pai vai sofrer, o pai vai procurar demovê-la dessa intenção, porque sabe que, na verdade, esse é um passo insensato. O coração toma medidas, não importa se a pessoa tem 18 anos, se tem 30 anos, o coração é enganoso, é perverso e toma passos difíceis na vida, que quer a pessoa queira ou não, ela deverá enfrentar as consequências do seu pecado e da sua decisão insensata. Então ele foi para uma terra distante. Para mim, uma terra distante pode ser a milhares de quilômetros e pode ser aqui mesmo. A pessoa está distante quando ela resolve no seu íntimo viver distante de Deus, afastada de Deus. E essa é a propensão da humanidade de viver. Muitas vezes nós vemos que muitos jovens vão crescendo na igreja, num lar abençoado, numa vida de comunhão, mas nós não sabemos exatamente o que está no seu interior, e vai nascendo aquele desejo de dizer: não, eu vou viver diferente. Eu não quero mais a opinião de ninguém, eu não quero prestar conta para ninguém, eu quero viver distante da minha igreja e até da minha família, muito embora muitas famílias sejam coniventes com a vida perigosa em que eles estão tomando. Hoje pela manhã escrevi um artigo e no boletim da igreja, que também escrevo no jornal, e diz que os pais devem tomar todo cuidado, toda precaução, para que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida, mas deve tomar todo cuidado também com referência à eternidade, como eles vão viver na eternidade. Esse moço, meus irmãos, pelo que nós lemos, ele foi enganado, porque Satanás sempre procura enganar o mundo, as pessoas, principalmente os jovens nesse dia, com a sedução desse mundo. Satanás disse ao próprio Jesus: olha, tudo isso, mostrou o mundo, as glórias do mundo, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. Ele quer tão somente que as pessoas possam segui-lo. E ele trabalha então com esse brilho, essa sedução, e ele sempre promete alguma coisa que parece que nós não temos. Ele disse ao casal lá no início, eles deixaram-se também seduzir, que eles teriam uma vida diferente, que eles seriam como Deus. E desde então, pela fraqueza do pecado, muitas pessoas tolas têm dado ouvidos a Satanás e têm perdido os maiores privilégios. E quando a pessoa quer viver em pecado ou vive em pecado, a tendência é fugir. Deus falava com aquele casal na viração do dia, no entardecer, todos os dias. Mas agora eles estavam fugindo, porque eles haviam dito a Deus no seu íntimo, no seu coração, quando foram tentados: nós não vamos ouvir mais a voz de Deus.
nós vamos seguir o nosso próprio entendimento, o nosso próprio coração. E é o que aconteceu com esse jovem da parábola contada por Jesus, dessa pessoa que foi morar num lugar distante. Às vezes a pessoa está presente, mas está tão distante. Para mim, uma terra distante, um país distante, não é tanto geograficamente, mas é, na verdade, a pessoa querendo fugir, né? E dizer, vou viver como eu quero, da maneira que eu quero, não quero prestar contas a ninguém. Mas isso é o seu entendimento, porque a palavra de Deus é a verdade. Não importa o que a pessoa esteja pensando. Nós temos sim que prestar contas, deveremos prestá-la. Às vezes temos prestado contas aqui nesta vida de muitas coisas, e uma coisa é inexorável, que haveremos de prestá-la na eternidade. Porque importa ao homem morrer uma só vez e depois enfrentará o juízo. E como ele enfrentará esse juízo? Satanás mostra um lado do mundo, o brilho, mas ele não mostra toda a verdade. Ele não mostra as consequências, o que vai acontecer depois que a pessoa tiver vivido da maneira que quis. E achando que tudo está bem. Já encontrei até pessoas completamente equivocadas, dizendo, bom, quando eu estava lá eu me sentia um tanto oprimido, e na verdade ela ansiava por uma vida de pecado, uma vida segundo o seu próprio coração, né? E as pessoas podem ter um sorriso nos lábios, mas elas estão também perdidas, e mais cedo ou mais tarde haverão de enfrentar as consequências, porque Satanás nunca contou toda a verdade. Ele mostra apenas uma faceta dessa realidade. Então, diz o texto que lá ele viveu dissolutamente. O que significa viver dissolutamente? Não precisa ter muita imaginação para ver como ele foi vivendo. Acho que bebeu tudo o que quis, né? Para tentar saciar o seu vazio, a sua vida enganosa. Com certeza gastou seu dinheiro com meretrizes. O próprio irmão dele disse, vindo esse meu irmão que gastou todos os bens com meretrizes. E consumiu tudo, não tinha nada. Perdeu o seu dinheiro, perdeu inclusive suas roupas, a sua dignidade, os seus valores, perdeu todas as coisas. E como se não bastasse, nós não podemos prever as situações, e as coisas parece que quando vêm ruins vão vindo seguidamente, parece que um abismo chama outro abismo. Diz que sobreveio àquele país uma grande fome, uma grande fome. Essa é uma experiência terrível, meus irmãos, a experiência da fome. E principalmente para alguém que já tenha tido uma vida abastada, que tenha tido o conforto de um lar, que tenha tido uma mesa, inclusive na sua casa estava um bezerro cevado. Mas ele começou a passar fome, literalmente, diz, e começou a passar necessidade. Então ele foi vendo que o seu dinheiro, ele deve ter saído com muitos recursos de casa, talvez com a sua melhor roupa. E ele foi vendo que o seu dinheiro estava escasseando, que o seu corpo estava enfraquecendo por falta de uma alimentação adequada. Então o que fez? Ele se sujeitou ao trabalho que aparecesse. E ele foi atrás de alguém que o empregou e o mandou para uma da sua terra, e mandou para os seus campos a guardar porcos, a trabalhar numa pocilga, vamos dizer mais claramente, num chiqueiro de porcos. É claro que o porco é uma criação de Deus, não é? E nós entendemos por que o povo não poderia comer a carne de porco no deserto, sem medidas higiênicas. Era uma medida dietética, protetiva, para que aquele povo não fosse contaminado, que é uma carne que tem realmente, isso exige muitos cuidados.
Mas para um judeu era literalmente uma coisa horrível ele trabalhar com porcos. Era o serviço mais humilhante para um judeu. E os próprios rabinos, eles censuravam as pessoas que trabalhavam com porcos. Quase que amaldiçoavam. Agora imagine, irmãos, esse moço que ainda conservava, né, a sua linhagem judia, esse princípio, ele descer na sua mente, na escala de valores daquele contexto, ao lugar mais baixo, a trabalhar numa pocilga para cuidar de porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Não sei quantos já tiveram curiosidade de ver o que é alfarrobas, né? É uma planta chamada alfarrobeira, que na verdade é um tipo de uma vagem doce, né, adocicada, que os porcos comiam. E ele também tinha vontade de comer aquela própria comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. As pessoas devem ser previdentes, porque os homens estão ficando cada vez mais duros, mais egoístas, não repartem, não pensam, e principalmente se a pessoa gastou por causa de imprudência. Às vezes um acidente, um desemprego, uma doença, mas quando a pessoa é uma pessoa que gasta sem critérios, então ele encontra ainda mais resistência. Mas o que me chama mais atenção aqui é onde é que estão os amigos desse moço, onde é que se encontravam os amigos desse rapaz. É preciso nós tomarmos muito cuidado de quem nós nos aproximamos. Muitas pessoas que aparentavam serem amigas, de repente já não o são. E é preciso entender que as pessoas são amigas enquanto podem aproveitar alguma coisa ou que nós tenhamos alguma coisa para dar-lhes. É muito raro uma amizade cristã, uma amizade que leve a pessoa a progredir. Há mesmo às vezes pessoas dentro da igreja que fazem brincadeiras e incentivam as pessoas a não serem tão fiéis a Cristo. Agora imagine diante do mundo, as pessoas dizem, mas você, por que isso? Para quê? Emprega melhor o seu tempo. Mas quando a pessoa se vê numa situação como esse moço, os seus amigos desapareceram porque não eram amigos genuínos, verdadeiros. Então, Satanás não contou isso para ele, falou, hoje você tem dinheiro, mas quanto de dinheiro você terá? Hoje você tem saúde, está bem vestido, mas e depois, como será? Só incentivou mostrando um lado diferente desse mundo, e é um dos inimigos do crente. O inimigo é o Satanás, é a nossa própria carne, a nossa própria natureza. A pessoa, eu não tenho vontade, e não tem vontade mesmo, porque não é guiado pelo Espírito, porque dá vazão à carne, não tem vontade de se congregar, não tem vontade de santificar, de ler a Bíblia, e acostuma. Quanto mais distante, menos vontade. E quantas pessoas vão se distanciando, até o ponto que elas dizem, eu não quero mais nada, eu quero viver a minha própria maneira, e estou até achando que é melhor assim, parece que eu estou bem melhor. Mas na verdade a pessoa está num caminho de perdição. Não acabaram ainda, meus irmãos, os chiqueiros desse mundo, as pocilgas desse mundo. Sempre haverá. E a pessoa que não tem Cristo no seu coração, seja quem for, seja estudado, seja rico, tenha saúde, se ele não tem Cristo e ele quer viver distante de Cristo, ele está num poço, num chiqueiro. Mas se ele for um filho de Deus, ele vai dizer, como que eu pude ser tão imoral? Como que eu pude viver uma vida de imoralidade? Como que eu pude ser tão ingrato a Deus e dizer, Pai, eu estou indo embora, eu quero só os meus bens. Eu não quero dialogar, não quero nem dar uma explicação o porquê. Se quiserem dar explicações, meus irmãos, hoje muitos que estão saindo de casa, alguns não querem sair, temos filhos
de papais, né? Mas outros não querem sair, mas já saíram no sentido espiritual, estão distantes. Eles vão dizer, porque eu tenho outra cabeça, porque eu tenho outros sonhos, porque eu quero ter a grande experiência da minha vida de viver por mim mesmo. Ele não entendeu que nós temos que viver para a glória de Deus. Então o mundo tem muitos chiqueiros e haverá muitas pocilgas ainda. Pocilga é um lugar onde os porcos eram criados e era um lugar imundo, né, contaminado. E é isso que realmente tem acontecido. O apóstolo Pedro diz àqueles que voltaram uma linguagem muito ruim, eu até tenho dificuldade para dizer. É como o cão que volta, né, à sua própria sujeira. A pessoa que de repente tem essas ideias maravilhosas de seguir o mundo, e essa vai ser uma luta constante. Por que estou dizendo isso, meu senhor? Porque gostaria de dar uma indireta às pessoas. Um pastor, depois de muitos anos numa igreja, ele conhece todas as situações praticamente das famílias. É porque nós amamos a igreja e nós queremos trabalhar realmente com os pais, para que não desistam, para que orem, para que sejam exemplos. Porque se a pessoa está numa situação como essa, como que ela vai sair da situação? Sairá por si mesma? Ela vai se lembrar? Ou ela se juntou a pessoas iguais a ela, esses colegas que a gente está percebendo que essas amizades é que estão levando a muitos, não só de 18, mas de 38, de qualquer idade que seja, para um caminho distante. É difícil uma igreja hoje forte, uma igreja viva, uma igreja que se reúne, uma igreja que dê prioridade à palavra de Deus, aos estudos bíblicos, à oração, à vida de santificação. É um tempo difícil. Mas nós não podemos desistir daqueles que por aqui passaram. E principalmente, um dia veio um pregador pregar aqui e ele chegou até atrasado. Foi muito interessante. Eu estava aqui no púlpito e eu falava para o pregador, quem vai pregar, você ou eu? Porque o pregador mesmo não chegou. Depois ele chegou atrasado, ele é muito sossegado, né? Pessoa interessante, muito simpática. Veio, subiu aqui, já estava na hora da pregação. E eu lembro que ele pregou sobre esse texto. E ele falou uma coisa que impressionou. Ele falou, olha, o filho pródigo poderia ser um americano, filho de um americano, de um judeu, mas podia ser filho de um brasileiro. E poderia ser o seu filho. Tá? Meus irmãos, depois de tantos anos eu me considero também um tipo de pai, né? E a Bíblia diz que nós devemos chamar, né, as mães como as mulheres idosas como mães, os mais idosos como os pais. Eu já me incluo nessa categoria. E as moças como irmãs. Né? Mas a gente sente que são como nossos filhos e nós os entristecemos profundamente, porque eles estão tendo outra cabeça. Estão tendo outra cabeça. E mesmo pessoas já mais idosas também estão sendo enredadas por esse mundo. Estão querendo viver mais distante. E distante não é a 15 mil quilômetros, a 20 mil quilômetros. Distante pode ser a pessoa já estar distanciada da vontade de Deus, daquilo que Deus intenta para a sua vida. Mas o que aconteceu, meus irmãos, aqui, é que esse filho, ele falou, não é possível estar assim agora. Eu preciso voltar. Era a única solução para ele. E ele caiu em si. Quantos precisam cair em si? Mas é difícil. É preciso orar. É preciso dar testemunho. Os filhos percebem quando nós, os pais, se somos crentes, se não somos, se somos consagrados, ou se somos mais ou menos. Os filhos olham tudo isso. Mas esse filho sabia que seu pai era uma pessoa extraordinária. Inclusive, aqui se aplica a figura do próprio Deus. Né? Então ele caiu em si e falou, não é possível. Eu sou filho, mas tem gente lá que é trabalhador. Tem gente que trata os seus trabalhadores com muito rigor e com justiça. Mas lá os trabalhadores, meu pai, eles têm pão com abundância. Eu sou filho, estou morrendo de fome. Eu vou levantar-me. Por quê? Porque ele estava precisando levantar. Ele estava num degrau tão baixo. Ele estava na escala mais baixa que se possa haver. E, infelizmente, algumas pessoas têm que chegar lá no fundo do poço. Mas não é o ideal esse, porque daí a pessoa volta tão sofrida, tão quebrada. E às vezes até se desconfia se ela volta por interesse ou se ela volta realmente convertida. Não precisaria passar por isso. Nós pregamos o Evangelho e são todos bem-vindos. Há pessoas que estão dependendo de drogas,
há pessoas que viveram na promiscuidade, há pessoas que viveram no vício do jogo, da bebida. São bem-vindos, mas o ideal seria que a criança crescesse à semelhança de Timóteo desde a infância e não se desviasse dos caminhos de Deus. Então eu preciso me levantar, porque ele estava caído, lá no lugar mais baixo, foi distanciando até cair. Eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele, eu pequei diante do céu e diante de ti. Eu não sou digno, eu não vou discutir com meu pai, querer dar justificativa. Ah, mas porque aconteceu isso? Porque aconteceu um problema lá com o pastor, aconteceu um problema com a igreja. Não, eu não vou discutir com ninguém. Eu vou chegar e vou mostrar a minha realidade. Sempre o meu pecado. Nós temos que olhar muito para nós. E é o que os fariseus não faziam. Primeiro, não tinham coração. Primeiro, não tinham misericórdia. Eles cumpriam externamente a lei, mas eram sepulcros caiados. E foi para eles que Jesus contou essa parábola. Porque é preciso recuperar as pessoas perdidas. Então ele chegou e disse, não baseado em mérito, mas disse, eu não sou digno, trata-me como dos teus trabalhadores. E não só pensou, mas ele se levantou e foi para o pai, e disse que o pai, ele vinha ainda longe, quando o pai o avistou. O pai anelava por aquele dia. Meus irmãos, os filhos não sabem, eu quero dizer aos filhos aqui presentes, eles não sabem o que é uma figura de um pai e de uma mãe. Eles não têm ideia. Né? Alguns têm uma ideia mais aproximada. Alguns terão uma ideia somente, talvez, quando forem pais. E alguns vão chorar amargamente quando mais não os tiverem. Já realizei, nesses anos todos, muitos ofícios de fúnebres mesmo, porque aí era um tipo fúnebre, de choradeira, de arrependimento, porque não fizeram em tempo hábil, não reconheceram, né? E agiram com ingratidão. Eu creio até que um filho pode sair de casa, mas aquele filho saiu porque ele estava insatisfeito com a disciplina, porque tudo era em ordem, e porque ele queria ver uma coisa diferente, né? Que talvez aí fora. E o pai o avistou. O pai o avistou antes mesmo. Quantos pais esperaram nesse dia, quem sabe, o retorno de um filho? Uma palavra, né, pelo hoje WhatsApp, não é telefonema, é WhatsApp, né, por essas redes, né? Não só um cumprimento, mas uma palavra, ou mesmo estando perto, um abraço. Mas eu penso que o pai, muito mais que um cumprimento, muito mais que um presente, gostaria de ver um filho temente a Deus, se for um pai crente. Se não for, não vai se importar. Há pais até que deixam seus filhos, até incentivam seus filhos a viver uma vida devassa, uma vida dissoluta. Não tem nenhuma preocupação. Mas o filho que cair em si, ele vai dizer, não, eu estava distante. Eu andei por uma terra distante, eu andei por caminhos distantes, e eu preciso realmente retornar. E o pai, então, compadecido, correndo, era muito estranho, né? Um homem, a dignidade de um pai correr. Mas o pai não se conteve. Enquanto o filho falava, diz que o pai abraçava, o pai beijava o filho, e era o grande dia da vida daquele reencontro com o pai e o filho. E o filho foi preciso. Ele sabia que foi por culpa dele. Ele disse, eu pequei realmente. Essa palavra nós precisamos aprender. Eu sou um pecador, mas eu tenho que mudar. Não só admitir. Eu tenho que ter contrição no meu coração, arrependimento, mudança de vida. E disse, eu pequei. E foi, talvez não esteja nem preparado para receber um abraço e um beijo. Cheirando porcos. A Bíblia diz que os crentes são um bom perfume de Cristo. Oxalá que fosse, que sejam. Mas a pessoa que não é, ela não está nem preparada nesse sentido, vamos dizer assim, alegoricamente, e ele literalmente, esse moço, para ser abraçado, para ser beijado, ele estava sem dinheiro, enfraquecido, desfigurado, perdeu tudo. E alguém que não tem conhecimento espiritual fala, nossa, foi uma perda muito grande, mas a maior perda foi espiritual, não foi realmente essas coisas externas. Muito embora essas coisas externas apontassem para a dignidade, o pai, de repente, falou, olha, depressa, não é vocês vão fazer isso, falou aos servos, vocês corram, vão pôr uma roupa nova nesse filho. Põe um anel no dedo e sandália nos pés, a dignidade, né? A honra.
e sandália porque os escravos andavam descalços. Mas ele agora já era um filho, apesar dos pesares, apesar da forma como que chegou. Meus irmãos, às vezes, nós estamos preparados para evangelizar e receber pessoas. Eu tive um amigo da Assembleia de Deus que foi preso injustamente, e até ajudei a tirá-lo da cadeia. E ele falou, olha, se eu não fosse da Assembleia de Deus, se eu não tivesse igreja, eu seria presbiteriano, tornamos muito amigos. Mas ele falou uma coisa que me doeu muito. Ele falou, olha, Sebastião, nós evangelizamos gente que ninguém quer saber, né? Porque muitas nossas igrejas se tornam, às vezes, uma panelinha, né? Que não se abre para aquela pessoa que realmente precisa. É aquele grupo cheio de afinidades. Ora, não tem problema você ter afinidade, mas nós temos que ter os nossos olhares, a nossa compaixão, a nossa intencionalidade para aqueles que realmente precisam voltar para a casa do Pai. E então o pai disse, e vamos matar um novilho cevado. O que é um novilho cevado? Um novilho preparado. Ele não ia comer mais aquela vagem verde, adocicada, as alfarrobas que os porcos comiam, mas era agora um grande churrasco. Hoje talvez tenha tido um churrasco, eu mesmo participei de um hoje muito, muito bom, né? Em comemoração ao Dia dos Pais, embora minha filha não esteja aqui, né? Mas só tem sentido, meus irmãos, festa, só tem sentido quando tem realmente uma realidade espiritual embasando isso. Senão você vai se comer em excesso e vai a tristeza no seu coração, uma insatisfação. Aquele moço já fala, não tem mais nada que me satisfaz. Tudo aquilo que eu pensava que ia me suprir, que ia trazer felicidade na minha vida, agora, na verdade, é só desilusão, é fracasso, é vergonha. Mas isso não impediu dele ser abraçado, dele ser beijado e de participar de uma festa. Que coisa extraordinária uma festa. Tem festas que são maravilhosas, porque a gente percebe realmente que há uma gratidão, que há, na verdade, até um propósito evangelístico, de chamar pessoas para ver, nossa, como esses crentes vivem bem, se amam, se comportam, são moderados nas coisas. Mas o filho mais velho não quis saber de nada, cheio de rancor. Então, o que eu gostaria de dizer, eu falaria muito tempo, mas eu tenho que me controlar. A gente vai ficando mais velho, tem que ser mais controlado um pouco, né? Senão a gente tem muita coisa para falar. Mas me chamou a atenção aqui que eu vi, na verdade, sobre isso, sobre um país distante. A pessoa quer se distanciar de Deus. Vai sumindo. Alguns vêm vindo menos, daqui a pouco já não virão mais. E nós, às vezes, não temos que ser que nem o pai do filho pródigo. Não tem como você falar para a pessoa, obrigá-la, ou ficar convencendo. É uma obra do Espírito. Nós temos que pregar como estou fazendo aqui hoje à noite. Ah, mas isso está sendo para mim. Olha, graças a Deus, né? Porque isso é para mim também, primeiramente. É para a minha família, para a sua família. Então, me passa a cabeça uma terra distante é realmente qualquer distanciamento que nós estejamos de Deus, quando nós vamos distanciando de Deus e do seu povo. Porque eu estou com Deus, mas não estou com a igreja. A igreja é, na verdade, o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, um país distante, uma pocilga, um chiqueiro. Não importa se você está bem vestido, com dinheiro e tal, mas é um chiqueiro. Você vai dizer, como que eu tenho sido imoral? Como que eu tenho contrariado a Deus? Como que eu tenho sido ingrato? Como que eu tenho vivido no pecado? Como que eu tenho sido iludido por esse mundo? E, finalmente, um lar acolhedor. E sabendo que Deus realmente perdoa, que Deus acolhe, quem entende isso entende o Evangelho, mas é preciso mudança de vida. Às vezes nós pensamos que só os de fora que precisam vir. Essa mudança tem que começar realmente dentro de nós, na nossa família e na nossa igreja. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós em dias tão difíceis. Porque esse mundo está ceifando, está levando as pessoas para a morte. Os pais estão preocupados com o estudo, ótimo, com beleza, com tanta coisa, mas não estão preparando seus filhos para a eternidade. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se é que possa ganhar, não pode ganhar, e perder a sua alma. Que Deus nos fortaleça.
tudo sim, oh, tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Eu li lá na Bíblia a promessa de Deus, já li do seu grande poder. O mais impossível por Deus se fará, se na sua palavra se crer. Nada impossível é, se em Deus a fé tu tens. Nada impossível é, se na Bíblia crês também. Eis a voz de Deus falando a ti, nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e na palavra crê. Pois tudo sim, ó, tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Sim, tudo é possível, a Bíblia o diz, tu deves, portanto, aceitar. Ó, crê na palavra escrita pra ti, as promessas não hão de falhar. Nada impossível é, se em Deus a fé tu tens. Nada impossível é, se na Bíblia crês também. Essa voz de Deus falando a ti, nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e na palavra crê. Pois tudo sim, ó, tudo enfim, sim, tudo bem possível é com Deus. Então, vamos colocar-nos em pé para sermos despedidos com a bênção apostólica. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todos aqueles que amam a Deus, hoje e para sempre. Amém. Poder sentar-vos.